Boa, rapaziada, beleza? Então estamos aqui mais uma vez e hoje para conversar um pouco sobre por que não colocar o disjuntor termomagnético como proteção no neutro, tá? Neutro é aquele cabo que a companhia de energia disponibiliza para que você possa fazer o 127 e em algumas vezes o próprio 220, tá ok? Então aqui a gente tem um quadro pequeno, tá? Está com os disjuntores aqui termomagnéticos. Você consegue observar aqui que a gente tem no padrão de entrada aqui um de 63 e depois a gente tem vários disjuntores unipolares de 10 e de 16 amperes. Tá? A utilização desses disjuntores unipolares é especificamente para um circuito 127 ou 220, onde há necessidade de usar o neutro. Então, em todos esses disjuntores aqui, somente tem fase, ou 220 ou a fase do 127. Tá? Não quer dizer que uma fase do 220 ela corresponda a 127. Tá? Isso a gente vai ver em outros vídeos, beleza? Mas a diferença de potencial entre fase e fase em um circuito 220 com a aplicação do neutro, sim, é 127. Então aqui a gente tem um quadrinho, aqui você tem o neutro já, tá? Repare que o neutro ele está entrando no quadro aqui, ele está sendo jampeado aqui, ele podia ter um barramentozinho, mas não tem problema, ele está sendo jampeado e enviado para cada circuito aqui independente. E cada fase está entrando nos disjuntores consecutivamente e saindo para cada circuito, beleza? Agora você ouve muito falar que o neutro ele não pode entrar em proteção, mas por que o neutro não pode entrar em proteção? Por que eu não posso colocar um disjuntor termomagnético no neutro? Bom, eu realizei alguns cálculos e eu vou mostrar para vocês agora no cálculo, na prática em si, porque a gente não pode colocar a proteção no neutro, o disjuntor termomagnético no neutro, beleza? Vamos lá. Ô, rapaziada, então tá aí. Pode ser que seja meio turvo, porque o celular aqui tá complicado para gravar, viu? Mas o que acontece? Vou aproximar um pouco a câmera aqui, como eu tô sem pedestal, então eu tô gravando no celular, tá? Eu fiz uns cálculos aqui para mostrar para vocês por que não colocar a proteção no neutro, tá? Então, para esse cálculo aqui, a gente vai utilizar os dois triângulos, que é o triângulo da potência, tá? E o triângulo da primeira lei de Ohm, tá? E vamos realizar alguns cálculos para que você entenda na prática em si cálculo, né? Por que não colocar a proteção no neutro? Então, vamos lá. Esse aqui é um transformador da companhia de energia, tá? Ele está disponibilizando aqui três fases, fase R e ST, tá? E do meio desse transformador aqui sai o neutro, tá? Que é aquele cabo utilizado, geralmente de coloração azul, aquele cabo utilizado para fazer o 127 ou 220, tá ok? Aqui, para esse exemplo nosso aqui, a gente está com diferença de potencial entre fase e fase, no caso, tensão entre fases aqui, a gente está com 380 entre tensão em cada fase. Então, a fase R e a fase S está dando 380, a fase R e a fase T está dando 380, a fase S e a fase T está dando 380. E a diferença de potencial entre as três fases aqui também é 380, tá? Beleza? Tranquilo. Bom, para eu descobrir o valor do neutro em relação a cada fase, eu preciso fazer um pequeno cálculo muito simples. Então tá aqui, ó. Esse é o cálculo que você vai fazer, ó. Volts fase neutro, no caso a fase com o neutro, é igual a volts fase-fase, no caso a diferença de potencial entre as duas fases, né? Dividido por raiz quadrada de 3. Por que raiz quadrada de 3? Porque o neutro está saindo do meio de três fases, tá? Então raiz quadrada de 3. Então aqui seria 380 dividido por 1,73. Então para eu saber o que dá neutro e fase, vai ser esse cálculo aqui. Ó, 380 dividido por 1,73, 220. Então, quando eu pegar aqui o neutro com qualquer fase, nesse circuito aqui, nesse diagrama, o neutro com qualquer fase aqui vai dar 220, tá? 220. Bom, o que nós temos aqui no exemplo? No exemplo aqui é 380 e aqui, ó, eu coloquei na instalação aqui um chuveiro e uma lâmpada 220. Repare que o chuveiro está pegando uma fase e o neutro. Então, uma fase e um neutro nesse circuito está dando 220, né? Repare que aqui a lâmpada ela está pegando uma fase e o neutro. Então, uma fase e o neutro num 380 dá 220. Então, eu tenho um chuveiro instalado 220 e uma lâmpada instalada 220. E aqui está o neutro, ó. Só que o neutro está passando por um disjuntor aqui, ó. Ele tem uma proteção aqui. Beleza? Vou fazer um pequeno cálculo aqui para encontrar qual seria a corrente desse chuveiro e a corrente dessa lâmpada.
Então, ó, a corrente do chuveiro é igual a potência dividido por tensão. Está usando o triângulo da potência. Então, 110, que aqui tem a potência da lâmpada, tá? No caso, perdão. Então a gente está vendo o chuveiro, né? Potência dividido por tensão. Então 440, que seria a potência do chuveiro, né? Dividido por 220, que é a tensão que está sendo aplicada. Então a gente conseguiu aqui 20 amperes de corrente. A corrente da lâmpada é a mesma coisa, potência dividido por tensão. 110, né? Que é a potência da lâmpada, não é a tensão, dividido pela tensão, dá 0,5. Então a gente tem aqui a corrente do chuveiro e a corrente da lâmpada, beleza? Vamos encontrar aqui qual seria a resistência ômica desse chuveiro e dessa lâmpada. Então, ó, resistência do chuveiro é igual a tensão dividido por corrente. Agora a gente já está falando do triângulo da primeira lei de Ohm. Então, 220, que é o valor de tensão, né? Tensão dividido pela corrente, que a corrente eu encontrei aqui, né? Ó. Então, dá 11 ohms. Isso a gente falou do chuveiro. A corrente da lâmpada é tensão dividido por corrente também. Estamos utilizando o triângulo da primeira lei de Ohm. Tensão, que é 220, e a corrente que nós encontramos aqui, ó, que é 0,5, igual a 440, beleza? Até aí tranquilo, né? Bom, aí por algum motivo, o chuveiro estava ligado junto com a lâmpada e nesse circuito aqui, e aqui estava com uma proteção. Não pode ter essa proteção, não pode ter esse disjuntor. Vamos falar que esse disjuntor aqui ele abriu. Como assim abriu? Ele desarmou. Mas por que ele desarmou? Não sei. Um superaquecimento, um mau dimensionamento, ele desarmou, beleza? Ó, quando ele desarma, você repara que o chuveiro, ó, ele fica em série com a lâmpada agora, né? Porque esse cabo aqui nem existe mais. Então o chuveiro fica em série com a lâmpada, ó. Isso porque a gente só tinha um chuveiro e uma lâmpada aqui. Imagine um circuito que tem vários componentes. Ó, ficou em série. Quando ele fica em série, ele exatamente fica dessa forma aqui, ó. Fica um valor de tensão de 380, né? Porque agora fica fase e fase. Fica o valor de 380, fica o chuveiro ligado em série com a lâmpada. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Ó, 380 volts agora aplicado nesse circuito todo. Tá? Vamos encontrar aqui agora qual seria a corrente desse circuito com 380 volts e com a resistência ômica equivalente. Mas eu não tenho a resistência ômica equivalente ainda. Então eu vou encontrar. A resistência equivalente é igual à resistência do chuveiro mais a resistência da lâmpada. Por que mais? Porque o circuito está em série. Quando o circuito estiver em série, você vai somar as resistências, tá? Então, como ele está em série, eu só vou somar 11, né, que eu encontrei aqui, ó, 11 mais 440. 11 mais 440 dá 451. Resistência equivalente é igual a 451. Então, já tem aqui, ó, resistência equivalente do meu circuito, tá? Agora, vamos encontrar a corrente agora. A corrente é igual a tensão dividido por resistência. Eu tenho a tensão, que é 380, agora é 380, e eu tenho a resistência equivalente, que é 451. Então, 380 dividido por 451 dá 0,84. 0,84 é o valor de corrente que está percorrendo o circuito agora. Só que repare, como o circuito está em série, o valor de corrente ele percorre todo o circuito, certo? Ele faz o circuito completamente. Ele não tem outro caminho para passar, então ele só passa por ali, 0,84. Beleza? Agora vamos ver qual foi a tensão que ficou para o chuveiro e a tensão que ficou para a lâmpada. Então, ó, a tensão do chuveiro é igual a resistência vezes corrente. Resistência do chuveiro. Qual é a resistência do chuveiro? 11. Então, 11, ó. 11 vezes 0,84, que é a corrente que está percorrendo. Dá 9,24 volts. E a tensão da lâmpada? É resistência vezes corrente também. Então, dá 440 vezes 0,84, que é a corrente que percorre o circuito todo. Que dá 369,6. O que aconteceu aqui, nesse nosso caso aqui, ó, vou filmar aqui para vocês. O que aconteceu foi que o cara estava usando o chuveiro e a lâmpada ao mesmo tempo e por algum motivo o neutro superaqueceu. Como o neutro superaqueceu, ele abriu. Quando ele abriu, no caso ele perdeu aqui a continuidade, né, do circuito neutro, né? Quando ele abriu, entrou em série. Imediatamente quando entrou em série, todos os valores de corrente, tensão se modificaram. Eu não sei o que aconteceu nessa residência, mas você imagina, se eu tenho um chuveiro e uma lâmpada e aconteceu isso, ó, a tensão da lâmpada foi para 369 volts, imaginem uma residência que tem vários componentes 127. Então, jamais os senhores vão colocar proteção, disjuntor termomagnético no neutro, beleza? Então, fechou, pessoal, obrigado pela atenção, até a próxima.